O nosso negócio é estar na estrada. Gostamos de rodar quilômetros vendo paisagens. Buscamos montanhas e picos sempre que possível. Esse ano, para chegar no nosso destino, tivemos que cruzar o oceano. É meio exagero dizer que tínhamos um roteiro. Sabíamos os lugares que queríamos visitar, mas a previsão do tempo é quem nos dizia exatamente o destino do próximo dia. Assim, fomos cruzando países entre a Alemanha, Liechtenstein, Suíça, Áustria, Eslováquia, Hungria, Tchequia, até chegar na Alemanha novamente, após 5.300 quilômetros, alguns perrengues e 26 dias. Na parte 4 desse vídeo, deixamos os picos para trás e saímos da Áustria em direção à Europa Central. As estradinhas e vilas do interior deram lugar a rodovias com trânsito pesado e grandes cidades turísticas. O objetivo era chegar em Budapeste, na Hungria, passando pela Eslováquia. O caminho de apenas 60 quilômetros entre Viena e Bratislava é marcado por uma impressionante fileira de torres eólicas, com mais de 200 delas beirando a estrada. É um espetáculo. É como se pudéssemos voar junto com os enormes cataventos. Sabe aquela hora que você percebe que esqueceu de abastecer o carro e sente o coração saindo pela boca? Então, nós não conseguimos nem curtir a entrada na Eslováquia. Tivemos que procurar um posto de gasolina e aí já aproveitamos para conferir água, óleo, comprar a vinheta do pedágio, sair com tudo certinho. Quem vê, entende. A gente já ficou na rua uma vez e agora eu vou garantir que a gente não vai ficar outra, não que foi por nossa culpa, ó. Aqui, essa água é a água do radiador. Aqui é o mínimo, aqui é o máximo. Gente essa do água céu. Aqui pode ser também do radiador. Mas é o mínimo e o máximo. E agora, Júlia, onde tá o óleo? Onde tá? Júlia, eu tô com medo. Júlia do céu. Não vai tirar nada, Júlia. Tere, segura a mão da Júlia, Tere, porque ela vai fazer angula. Vai, nós tem que ficar na estrada. 5 cérebros inúteis em ação e nada. Resumindo, a Júlia olhou e não mexeu bosta nenhuma. Ela vai fechar o capô agora e obedecer nós. Se você fala russo ou polonês, fique tranquilo, porque você pode ser capaz de entender o idioma eslovaco. Mas para nós não foi assim tão fácil. Felizmente, o idioma não é a única forma de comunicação entre as pessoas. E nós logo fomos sentindo o calor humano nas gentilezas dos motoristas que nos davam a vez no trânsito com um sorriso no rosto. Isso foi uma grande surpresa. Mesmo não sendo nosso perfil, tivemos que assumir a condição de turistas. E como de costume, fomos procurando logo o ponto mais alto para mapear a cidade, que nesse caso abriga o Castelo de Bratislava, de onde dá para ver a cidade de vários ângulos. E olha, acredite, daqui o Danúbio estava mais azul. Você deve se lembrar da Tchecoslováquia, hoje dividida. Quando você entra nesse país, sente a influência soviética ainda muito forte. Isso porque a Tchecoslováquia, assim como a Hungria, faziam parte do Pacto de Varsóvia, criado como resposta à integração da Alemanha Ocidental na OTAN. A transição para um país democrático ainda é muito recente, já que o Pacto de Varsóvia só se dissolveu em 91. Essa herança soviética é ainda muito visível na arquitetura, cultura e mentalidade das gerações mais velhas, refletindo um período que, embora oficialmente encerrado, continua a influenciar o presente de maneira sutil, mas persistente. E às vezes nem tão sutil, já que por lá a gente achava mais loja de bebidas destiladas do que de souvenirs. Lá vem a rainha. Rainha Júlia. Ô, rainha! Já vi que para rainha não tem vocação, então vamos de turista mesmo, né? Vamos passear pelo centro de Bratislava.
Esse tipo de loja de doces vimos muito tanto na Eslováquia como na Hungria. Uma surpresa foi encontrar nossa velha conhecida castanha do Pará coberta de chocolate. E lá eles chamam de Brazil Nuts. Este é o primeiro gelato europeu sem açúcar que eu acho. Bratislava foi muito agradável, mas nós tínhamos ainda 200 quilômetros pela frente para alcançarmos Budapeste, e estradas são sempre um prazer para nós. Dessa vez nós compramos a vinheta do pedágio pela internet. Não que não tivesse na divisa, mas para falar a verdade nós esquecemos. Ai, que tensão! Nós paramos assim que foi possível, procuramos no Google Vinheta Hungria e aí cadastramos o cartão de crédito, a placa do carro e tivemos a liberação automática. Ufa, salvos pela tecnologia! E pela jovem do grupo, né? De tempos em tempos, pela rodovia, você encontra várias estações de serviço. Nós usamos o estacionamento para comer a comidinha que nós compramos no supermercado na Eslováquia. Uma saladinha deliciosa de hummus, trigo integral, lentilha e cenoura. O McDonald's ficou no chinelo. Entrar em cidade grande nunca é fácil, mas nós tivemos que ter paciência. Para chegar no nosso hotel, que era no centro, nós tivemos que ir dividindo os caminhos aí com os bondes, com os trens. Meu Deus, passando em cima de trilhos, dava um medo que a gente tivesse errado, mas tudo certo. Na ponte do Budapeste. Agora será que a gente tá passando de Buda pra Peste ou de Peste pra Buda? Eu não sei, eu acho que é de Peste para Buda. Tava errada, mãe. Era de Buda pra Peste. Olha só esse... Olha nós e o bonde, meu Deus. Que diferente. Que russo isso? Pois eu te falo que tem muita influência russa, você não? Depois de mais ou menos 1 hora de trânsito urbano, nós chegamos no nosso hotel. Em Budapeste, nós pegamos um hotelzinho à parte hotel. Olha que luxo. Outra cama de casal aqui. Outra cama de casal. Máquina! Um dos nossos objetivos era conhecer a cidade à noite, então nós saímos para conferir. Só a mãe mesmo pra me trazer passear de noite. Mas é que eu quero ver as luzes da cidade. E ela tá iluminada por dentro. Vai ser bonito. Cara de animação da senhora que adora dormir com as galinhas. Nós tínhamos uma missão que era de compactar Budapeste em 1 dia. Mas com certeza você teria atrativos para pelo menos 1 semana. O que posso antecipar é que existe uma Budapeste para o dia e outra para a noite. Ambas são imperdíveis e as imagens falam por si. E agora eu tenho que tirar a melhor foto pra mãezinha, porque ela tinha razão. É realmente linda. E quando eu digo que estamos na Rússia, eu falo sério, isso é muito russo. Pois na Hungria é lugar de comer sopa do goulash. A mulher ficou brava porque a gente pediu só a sopa. Mas a gente não é capaz de comer mais coisas 9h30 da noite.
Existem muitas formas de você conhecer uma cidade grande e espalhada como essa. Tem metrô, tem ônibus, tem guias turísticos. Nós escolhemos o ônibus de 2 andares. Além de uma visão das alturas, ainda você tem a possibilidade de aprender com as gravações que eles têm nos mais diversos idiomas. Ele para nos principais pontos turísticos e tem uma frequência de aproximadamente uns 20 minutos até que o próximo chegue. É um ótimo negócio. Se você gosta de arquitetura, provavelmente você vai ter problemas com Budapeste, porque ela tem tanta riqueza de detalhes que você não sabe qual é o ângulo que você escolhe para tirar sua foto. A nossa primeira parada foi a Praça dos Heróis. Ela é tão grandiosa, que dá a impressão que a cidade inteira cabe nela, pelo menos a nossa. Ela tem 128 anos e ela homenageia os líderes das 7 tribos fundadoras da Hungria. Ela é linda, mas o castelo que fica logo ali no parque ao lado é de tirar o fôlego. Entrar nas dependências desse castelo nos dá a impressão de que nós saímos da cidade grande e voltamos para a Idade Média. Esse lugar dá um filme. No inverno, a área ao redor do castelo se transforma em uma enorme pista de patinação no gelo. Mas nem tudo é medieval por aqui. Isso fire. Eu fico 5 minutos escutando e já aprendo esse idioma. Olha só como ele foi capaz de transformar um trabalho monótono numa coisa prazerosa. A mãe pode até não falar húngaro, mas cantar ela canta. E depois de curtir um rock, chegou a hora de curtir o parlamento, às margens do Danúbio Azul, ou cinza. O parlamento é o maior prédio da Hungria, tem 18.000 metros quadrados. É decorado com 40 quilos de ouro, mas antes que falem, não é proveniente do Brasil e nem da América. Os húngaros buscaram o ouro das minas próximas, ali na região dos Cárpatos, atual Romênia. Budapeste é considerada a joia do Danúbio, e esse título é especialmente merecido de noite, quando suas luzes refletem na água. Talvez você já escutou que os húngaros têm uma tradição mundialmente reconhecida na matemática. Essa fachada é do Lutheran Gymnasium, uma escola que contribuiu para a formação de alguns dos mais brilhantes matemáticos e cientistas da Hungria. Essa tradição de excelência em matemática e ciências não apenas moldou a história intelectual da Hungria, mas também deixou um legado duradouro na comunidade científica global. Mas não é só de intelectuais que vive a Hungria. Budapeste tem muitas termas. A prática de frequentar saunas e banhos termais é uma parte do estilo de vida húngaro desde o Império Romano. Se você quiser, pode aproveitar uma dessas mais de 100 fontes termais espalhadas pela cidade. Existem inclusive spas diurnos e noturnos, com baladas que se misturam aos banhos. A Igreja da Gruta em Buda, incrustada na colina Gellert, foi criada por monges da Ordem de São Paulo no início do século XX. Durante o regime comunista foi fechada e selada com concreto, mas foi reaberta após a queda do regime em 1989. O lado Buda é o lado rico de Budapeste. Ele fica no alto, e o lado peste concentra a maior parte da população.
Para subir, você pode usar o funicular ou os carrinhos elétricos. Apesar de ser frio, foi muito compensador. Já não bastava tudo que a gente tinha visto durante o dia, que foi maravilhoso, ainda veio tudo isso para completar. O nosso tuk-tuk é vida louca, ele vai podando que nem Velozes e Furiosos. Podamos o tuk-tuk do... Esse ali é um senhorzinho que não é muito vida louca. É o John Lennon. Mas com ou sem vida louca, visite o lado Buda. Ele é sem dúvida uma combinação maravilhosa de história, arquitetura e vistas deslumbrantes. O Morro do Buda é o local onde fica o Castelo de Buda, que abriga vários museus e oferece vistas panorâmicas do rio Danúbio e da cidade de Peste do outro lado. A Igreja de Matias, com seu telhado colorido de azulejos, é um dos destaques do morro. É um lugar agradável e tranquilo. Mas vocês bem podem imaginar que essas muralhas não foram erguidas por puro gosto arquitetônico. Desde os tempos medievais, esse Morro de Buda serviu como fortificação contra o ataque dos mongóis, dos otomanos e, mais recentemente, durante a Segunda Guerra Mundial, por forças austro-húngaras e alemãs. Na fase final da guerra, Budapeste foi cercada por tropas soviéticas. As forças alemãs e húngaras, que faziam parte do eixo, usaram esse Morro de Buda como uma fortaleza defensiva. No final, o Exército Vermelho dos soviéticos prosperou, avançando em direção à Alemanha, numa batalha que foi das mais sangrentas da Segunda Guerra Mundial. E a gente que achou que só ia andar na cidadezinha, não, estamos aqui na autovia. Na autovia de tuk-tuk. Meio exposto assim, sabe? No fim deu tudo certo. Acho que os motoristas de trás até ficavam mais alertas de tanto grito que eu dava e pouparam minhas pernas. Budapeste tem o famoso New York Café, considerado um dos cafés mais bonitos do mundo, inaugurado em 1894. Mas para nós sobrou o lado menos glamuroso da cidade. Vamos comer nas cacas, né? A minha mãe quer comer cacas. Quem não quiser cacas pode vir no Pesti Pipi. Cada nome é essa cidade. Olha os donuts. Aqui os donuts são quadrados. Ó, tem donuts do Mozart. Nós conseguimos ainda conhecer o parlamento de perto. Ele é maravilhoso. Descendo a rua, mais um marco impressionante de Budapeste, o memorial Sapatos às Margens do Danúbio. Durante a Segunda Guerra Mundial, o partido que governava a Hungria estava alinhado com os nazistas. Os judeus que historicamente estavam envolvidos em atividades comerciais eram visados não só pela etnia, como também pelos bens que possuíam, incluindo sapatos que eram artigos escassos em tempos de guerra. Assim, eles eram obrigados a tirarem os sapatos antes de serem fuzilados às margens do Danúbio. Os corpos caíam no rio, que carregava suas vidas e sua história para longe. O monumento ele foi criado em 2005, provocando muitas reflexões e homenagens todos os dias. Depois de ver tudo isso, eu fiquei olhando para as janelas dos prédios. Eu comecei a imaginar o que se escondia por trás das cortinas. Quantas testemunhas silenciosas viram essas atrocidades num tempo que preferimos esquecer. Já não tem mais muita luz do dia, mas ainda queria mostrar o Cruzeiro do Danúbio atracado em Budapeste. É também uma ótima opção para quem gosta de conforto sem ter que se preocupar com hospedagem e alimentação. Imagine 400 quilômetros. Essa mulherada não tem limites quando vê uma lojinha de lenços ou de chocolates. Vamos ter que ir comendo alguns no caminho para liberar espaço para os humanos novamente. E vamos nós, né, Júlia? Vamos nós. Agora, a caminho da Tchequia. Vai ser demais. Vamos pegar muita estradinha do interior e roteiros nada turísticos.
Até logo!